Ben 10.000. Sempre que esse termo é escutado, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os 3 Ben 10.000 originais que a gente viu, seja o Ben 10.000 do clássico, o Ben 10.000 de Supremacia Alienígena ou o Ben 10.000 de Omniverse. Cada um deles possui suas próprias características e histórias por trás que fazem com que os fãs gostem deles. Por isso que eles são tão populares e obviamente são amados. Só que sempre que a gente fala sobre Ben 10.000, um em específico sempre é colocado na cabeça, sendo praticamente unânime na comunidade, como sendo o pior já feito. É claro que eu tô falando do Ben 10.000 do reboot. Os motivos para esse Ben 10.000 ser tão odiado pela comunidade são sempre os mesmos. Ai, porque ele é gordo. Ai, porque o design dele é feio. Ai, é porque ele é um fracassado. É porque ele é do reboot. É sempre esses os motivos. Mas será que é realmente verdade? O Ben 10.000 do reboot é tão ruim quanto as pessoas dizem? Bom, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou me aprofundar a respeito desse Ben 10.000. Eu vou ver o episódio de origem dele, Ben 10.010, falar sobre seus aspectos e falar se esse Ben 10.000 é realmente tão ruim quanto a comunidade fala, ou seja, na verdade é melhor do que a comunidade fala. Então, deixado isso claro, eu sou o Budar Pedro e bora começar com o vídeo. Antes de eu me aprofundar no Ben 10.000 do reboot, eu acho que é mais do que justo primeiro eu falar o que é um Ben 10.000 com exatidão. A primeira coisa que vem à cabeça quando se pensa no que é um Ben 10.000 é sempre o bem mais velho e mais poderoso. Esse é unânime em todas as versões. Só que o Ben 10.000 é bem mais do que só o bem mais velho e mais poderoso. Isso é deixado mais do que claro na primeira versão dele, o Ben 10.000 do clássico. Lá a gente vê que o Ben agora era mais velho, mais poderoso e tinha muito mais experiência com seus alienígenas e com o Omnitrix. Mas sempre tinha um fator que fazia esse Ben 10.000 ser tão diferente. Mesmo ele sendo tão poderoso, ele ainda tinha muito o que se aprender. No primeiro episódio de aparição dele mesmo, a gente já vê isso, porque ele era totalmente diferente do seu eu de 10 anos. Ele era cínico, fechado e muito mais agressivo com seus inimigos, além de estar extremamente afastado da sua família, com a única integrante que ele vê com frequência sendo a Gwendolyn, já que os dois lidam com criminosos juntos às vezes. Isso se deve, como nós bem sabemos, graças aos pop-ups, porque ele perdeu a sua arrogância infantil de ser herói aos seus 15 anos de idade. E eu nem preciso dizer que isso é basicamente a essência do bem. Aquela arrogância infantil dele, que ele usa fazendo piada dos inimigos, brincando com as coisas, é o que faz ele ser o bem. Sem isso, ele praticamente perde a essência dele. Ele não é mais um ser humano, por assim dizer. Ele é basicamente os seus alienígenas. Isso é mais do que deixado claro no Ben 10.000 do clássico. Ele nunca mais quis voltar à sua forma humana, ele só ficava com os seus alienígenas, patrulhando o planeta 24 horas por dia, e ele não dava mais nomes a eles, porque ele não via mais eles como mascotes. Ele era basicamente outra pessoa, porque ele não era mais aquele cara arrogante e divertido que a gente tanto acompanhou. Ele agora era um cara fechado, diferente. Ele praticamente era os aliens dele. Ele não era mais um humano, por assim dizer. E no final do episódio, ele percebe isso. Ele aprende a lição com seu eu de 10 anos, onde ele aprende que ele precisa sim ser o bem, porque a arrogância infantil dele é o que faz ele ser tão diferente dos alienígenas dele. Então ele volta a ter a sua felicidade de ser herói. Tanto que inclusive isso até reflete nas roupas do Ben 10.000. Porque para quem não percebeu, no primeiro episódio de aparição do Ben 10.000, ele usava roupas com cores contrárias do seu eu de 10 anos. Obviamente referenciando a grande diferença entre os dois na personalidade. Aí no episódio Ken 10, ele volta a usar roupas iguais ao do seu de 10 anos. E lá ele já voltou a ter aquela arrogância infantil de ser herói. Inclusive, falando nesse episódio, de novo, ele reflete que o Ben, mesmo estando mais velho e poderoso, ele ainda tinha muito o que se aprender, porque agora ele tem que lidar com o seu filho. Ele deu um Omnitrix de aniversário para o seu filho Ken, só que ele era extremamente protetor com o garoto. Ele não deixava ele participar das brigas, ele deu aliens básicos para ele no Omnitrix, ao invés dos 10 originais dele. Aí por causa disso, o Ken até fica irritado. E o episódio é basicamente o Ben aprendendo que ele não precisa ser tão protetor com o filho dele. O Ken sabe se virar. E isso que acontece, o Ben aprende a sua lição. E essa é basicamente a essência do Ben 10.000. Um adulto
mais poderoso do que sua versão mais jovem, porém que ainda tinha muito o que se aprender, porque ele ainda era um ser humano que tem seus defeitos e que por isso ainda tem o que se aprender. Isso infelizmente se perde nas versões seguintes. Não me entendam mal, eu não quero que todo Ben 10.000 que exista perca sua felicidade infantil de ser herói aos 15 anos de idade ou qualquer outra idade e automaticamente vire um arrogante cínico. Não. E também porque essa ideia ficaria saturada de tanto ser usada. O que eu quero dizer é que a essência do Ben 10.000 ele é o bem mais velho, mais poderoso, porém que ainda tinha o que se aprender. O Ben 10.000 do Supremacia Alienígena e de Omniverse não tem isso. Eles são Ben 10.000 perfeitos, sem erros, hiper mega poderosos e que não aprendem nada com as aventuras que eles passam com o seu eu mais novo. Ainda mais que eles passam por uma ideia genérica de que é o bem mais velho, mais poderoso, que obrigatoriamente tem que participar de qualquer treta temporal que acontecer. E não, isso não faz deles, tirando o bem supremo, ruins. Isso só faz com que eles não sejam tão bons quanto o Ben 10.000 do clássico, porque eles não têm aquela essência. Eles só são versões mais velhas do bem e que são mais poderosos, e é isso. Tá, mas e o Ben 10.000 do reboot? Você me pergunta. Bom, agora que eu já falei do que é um Ben 10.000, eu posso sim me aprofundar no episódio de aparição do Ben 10.000 do reboot para a gente poder entender a história desse Ben 10.000, o conceito dele e por que ele é gordo fracassado, como muita gente reclama. Bom, o episódio Ben 10.010, ele se inicia mostrando o futuro desse Ben 10.000, revelando que no futuro uma raça alienígena chamada Church vai invadir a Terra, atacar primeiramente Las Vegas, aí agora começar a atacar vários lugares do planeta, com o próximo deles sendo Bellwood. A Gwen nesse futuro é presidente dos Estados Unidos, e ela então começa a se preparar para enfrentar a frota alienígena que estava invadindo o planeta, já que eles já estavam em Bellwood atacando tudo. Algo inclusive que eu devo falar que é bem importante é a respeito do comportamento dessa Gwen. A Gwen do reboot sempre foi gentil, calma e esperta, e ela sempre teve um bom relacionamento com o Ben, afinal isso era uma das coisas que mais se notava do reboot, diferente do clássico onde o Ben e a Gwen sempre se desentendiam, eles só começaram a se entender mesmo em Força Alienígena. A Gwen aqui no reboot, ela sempre se entendia com o Ben, era bem poucas vezes que eles se desentendiam. Só que aqui acontece o contrário. É mais do que visível que rolou uma baita alteração na Gwen durante esses anos todos. Aqui, ela é mais fechada, ela é dura, ela é direta ao ponto, diferente da sua versão mais nova. Inclusive, a única vez que foi perguntada a ela sobre o Ben, ela reagiu desse jeito. Agora, presidente, quer dizer que finalmente vai se aproximar do seu primo perdido? Precisamos de heróis agora mais do que nunca. Heróis de verdade. Os bombeiros, os policiais, soldados. Heróis que não fogem quando a coisa fica feia. Mas prosseguindo com o episódio. Ela pega uma armadura presidencial feita pelo Dr. Animal e o Sr. Vapor, cuja aqui trabalha para Gwen, porque eles, junto com os demais vilões do bem, começaram a trabalhar para ela para tentar parar essa invasão. E ela vai enfrentar de frente o Shears. Ela pede para que o General Rex traga um reforço alienígena, que no caso era o Kevin, para o confronto. Eles confrontam os aliens e até conseguem segurar eles por um tempo, porém, obviamente, nada disso dá certo. Eram muitos alienígenas e só os 3 não iria funcionar. A Gwen até pede para o Kevin dar uma certa ajuda com seu Antitrix, só que ele revela que o seu Antitrix estava quebrado, ele não funcionava mais como antes, e por causa disso, ele estava preso na transformação do Enormo Raptor, e que se ela queria uma ajuda alienígena nesse confronto, ela deveria chamar o outro cara com relógio. Agora sim a gente chegou no ponto que a gente finalmente queria, o Ben 10.000. Bom, o Ben ele emerge do seu esconderijo de um ferro velho, vendo toda a destruição deixada pelos Churches. E como ele reage, você me pergunta? Basicamente ele só bebe um senhor sorvete e não dá a mínima para aquilo. O Hitch, cuja é a versão futura do Glitch, ele pergunta pro Ben por que ele não vai lá confrontar os Shears, afinal a família dele estava lá e obviamente ela estaria em perigo. E o Ben responde que os tempos dele de herói já passaram, aquilo não era mais problema dele. Só nisso a gente percebe que o Ben também foi alterado. É importante ressaltar também que nesse futuro se passaram 30 anos. A Gwen menciona isso no final do episódio. Então, nesses 30 anos do reboot até esse episódio, basicamente rolou muita coisa que alterou tanto o Ben
quanto a Gwen. Em seguida, o Rex aparece para pedir a ajuda do Ben nesse confronto, já que a Gwen enviou ele para pedir ajuda pro Ben. O Ben no começo acha que o Rex estava lá para brigar, então ele se transforma no macaco-aranha para lutar contra ele, e sem nenhum esforço o Rex basicamente desviou de todos os ataques do Ben. O Rex sabia que o Ben não iria confiar nele nessa batalha, então ele decide abrir um portal e trazer alguém que ele confiaria, o Vomax. Vovô! Ben! Você é um holograma. Foi tudo o que sobrou, porque eu fracassei. Decepcionei todo mundo. Só nesse diálogo do Ben, a gente já percebe outra coisa fundamental. O motivo dele estar todo detonado e basicamente desistir de ser um herói não é por um motivo qualquer, mas sim pelo maior motivo possível, a morte do Vomax. A gente sabe o quão importante o Vomax é pro Ben, tanto no clássico quanto no reboot. Ele sempre foi uma figura orientadora pro Ben, que sempre orientou ele a como controlar os alienígenas, o Omnitrix, a como fazer a coisa certa. Tanto que o único Ben Tennyson conhecido que basicamente recebeu o Omnitrix depois que o Vomax morreu é o Ben 23. E a gente viu o quão diferente ele é comparado ao Ben Prime por causa disso. Então, depois de anos, o Vomax morrer, e ainda por cima por culpa do Ben, a gente já sabe o quão abalado ele poderia ficar. Então, essa basicamente seria a explicação do porquê o Ben 10.000 havia se escondido e desistido da sua vida de herói, a morte do Vomax. Aquilo foi algo tão doloroso para ele que ele ficou abalado e fugiu. O Vomax tenta incentivar o Ben a ajudar a Gwen, dizendo que não dá para mudar o passado, você tem que se importar com o futuro, que é o que realmente importa. O Ben decide aceitar ajudar, então ele vai até o bunker da Casa Branca para ajudar a Gwen e o resto do povo. Lá ele se encontra com vários inimigos antigos, ele até fica surpreso que todos eles estavam trabalhando para Gwen, só que aí então quando ele se encontra com o Kevin, os dois acabam tendo uma pequena briga, porque o Kevin culpa o Ben pelo fato dele estar preso no Normal Raptor, porque de acordo com ele, o Ben era o único que podia consertar o Antitrix, e se ele não tivesse o abandonado depois da morte do Vomax, ele não estaria preso naquela forma. E as coisas só viriam a piorar quando a Gwen chegou, porque ela acaba brigando com o Ben, porque de acordo com ela, o motivo dos Shears estarem invadindo a Terra era a culpa do Ben. O Ben tentou fazer alguma tecnologia para proteger o planeta, cuja fez com que acidentalmente um tipo de semente fosse enviada para aquela raça alienígena e eles detectassem a Terra e no processo viessem invadir o planeta. O Ben, sem querer saber de mais nada, decide que era um erro ele estar lá e vai indo embora. Isso até os irmãos insetos chegarem e avisarem que os Shears haviam invadido a base. Os Shears então revelam por que eles estavam lá para começar a conversa. Eles queriam a última parte para eles se tornarem completos, o Omnitrix. A gente não sabe de começo, mas logo vai ser explicado. O resto do povo foge enquanto o Ben, o Kevin e o Rex enfrentam os Shears, só que o Ben, transformado no Chocante, acaba entrando em contato com os alienígenas e ele então descobre o porquê que eles estavam na Terra. Eles queriam o DNA deles do Omnitrix, a transformação que o Ben intitulou de Surto. Sabendo disso, o Ben tem a ideia de voltar no tempo usando um antigo projeto do governo que a Gwen cancelou porque era muito perigoso, na qual consistia basicamente numa máquina do tempo, onde o usuário poderia voltar no tempo sem problemas. A Gwen decide aceitar a ideia do Ben, confiando que ele não iria fazer nenhuma merda. Então ele vai lá, o Dr. Animal e o Sr. Vapor ativam a máquina do tempo, o Rex dá a ele um aparelho para ele poder voltar para o presente, então ele viaja no tempo. Inclusive, essa viagem no tempo chega a mostrar mais da personalidade desse Ben 10.000, porque quando ele voltou no passado, ele claramente mostrou que ele sente falta daquela época. A época em que ele era apenas um garoto que se divertia com seu Omnitrix e batalhava com os inimigos sem problemas. Ele ficou feliz ao ver o seu eu de 10 anos. Ele ficou feliz em lembrar da lata velha e das coisas que tinham naquela época. E ele ficou ainda mais feliz ao rever o Vomax, dessa vez vivo e não como um holograma.
Bom, o Ben 10.000 ele conversa com a versão daquela época do time Tennyson e então ele leva o seu eu de 10 anos para o futuro, já que a ideia original do Ben 10.000 era remover o DNA do surto do Omnitrix, mas já que isso não daria certo, ele decidiu que seria melhor levar o seu eu de 10 anos para o futuro para que ele ajudasse na batalha. Só que eles chegaram tarde, a Casa Branca e todo o bunker havia sido destruído. O Sr. Vapor logo aparece e revela que a Gwen atraiu os Shirts para o ferro velho onde o Ben estava se escondendo até então. Então ele se transforma no Chama e junto com o seu eu de 10 anos vai lá para batalhar contra os alienígenas. Eles têm uma pequena batalha, só que obviamente nada dá certo. E quando a Gwen vê que o Ben trouxe o seu eu de 10 anos para o presente, ela ficou obviamente brava. Ela não imaginava que ele faria isso e os dois até começam a discutir. E depois dessa discussão, o Ben do passado vê como que ele no futuro era basicamente um cara babaca, que só queria resolver as coisas do jeito dele e que queria ir direto ao ponto. Se alguém derruba a gente levanta de novo e mostra que é forte, se liga! Então o Ben 10.000 responde desse jeito. O que você aprendeu nas férias não se aplica aqui. Não dá pra bater e ganhar. Quanto mais você bate, mais forte o Sherge fica. Só nessa fala, a gente de novo vê outro ponto de vista desse Ben 10.000. A gente vê que ele acha que as coisas não eram mais simples, as coisas não eram mais aquela brincadeira de vira alien, bate no vilão e tudo se resolve, como o Ben de 10 anos vê. Ele agora acha que as coisas são sérias, que não podem ser resolvidas de maneira simples como era no passado. Mas bom, o Von Max logo aparece e explica que os Shirts funcionam como uma mente coletiva. Eles controlam uns aos outros para poder fazer aqueles construtos gigantes. Então, tendo isso em mente, o Ben 10.000 decide que iria jogar as coisas do jeito do seu eu de 10 anos. Então ele e o seu eu de 10 anos viram o surto e fazendo uma brincadeira boba que eles faziam na época das férias de verão, que era ficar falando boop, eles se fundem com os Shirts, conseguem tomar controle de parte deles e enfim derrotam a ameaça alienígena. O Ben de 10 anos volta para o seu ponto do tempo e o Ben 10.000 volta a ser aquele herói ativo que ele nunca deveria ter deixado de ser. Ok, agora que a gente já falou do episódio de aparição desse Ben 10.000, a gente pode chegar direto no ponto. O que é esse Ben 10.000? Ele é tão ruim quanto a fandom diz? E a resposta para mim é não. Ele segue a essência do Ben 10.000 original. O conceito dele é basicamente de superação e aprendizado. Esse Ben 10.000, ele com o decorrer dos anos, ele perdeu aquela visão que ele tinha quando criança, de que é só virar o alien, bater no inimigo que os problemas já estão resolvidos. O próprio Ben de 10 anos fala isso no especial. Ele começou a achar que tudo era resolvido de uma forma complexa, porque não era tudo tão simples quanto ele via quando criança. As coisas eram importantes e sérias. Só que no fim, ele aprende com o seu eu de 10 anos que nem tudo era tão complexo daquele jeito. Às vezes, ver as coisas só como uma criança veria, pode sim resolver os problemas. Afinal, foi eles pensando como o seu eu de 10 anos que fez com que eles conseguissem derrotar os Shirts com aquela brincadeira do boop que o Ben fazia quando tinha 10 anos. Além do mais, o que basicamente destaca esse Ben 10.000 é o aprendizado do erro. Basicamente esse Ben 10.000, ele se culpa pelos seus erros, ele se culpa pela morte do Von Max, o maior erro que ele cometeu. E só que ele aprende, algo que inclusive o Rex e o Max falaram no especial, que as pessoas mudam, só que depende de nós se nós vamos mudar para a melhor versão de nós mesmos ou se nós vamos deixar os erros que a gente cometeu e os problemas que temos fazer com que a gente vire a pior versão de nós mesmos. Nos descartamos, não importamos mais com nós mesmos e simplesmente desistimos de tudo e todos que conhecemos. O Ben 10.000 aprendeu isso e voltou a ser o herói que ele nunca deveria ter deixado de ser, voltando a pensar como ele pensava quando tinha 10 anos e voltando a ser feliz e a se importar. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pra mim, por causa de todo o conceito, o Ben 10.000 do reboot é o segundo melhor Ben 10.000 já feito. Claro que ele não tá acima do Ben 10.000 do clássico, pra mim, porque o conceito do Ben 10.000 do clássico é muito melhor. Só que pra mim ele tá acima do Ben 10.000 de Omniverse Supremacia. Mas de qualquer jeito, essa é a minha opinião. Vai de opinião pra opinião, aonde que esse Ben 10.000 fica. Mas é isso, se você mesmo depois desse vídeo achar esse Ben 10.000 o pior já feito, tudo bem, é a sua opinião.
Então, obrigado por terem assistido, deixa um like, se inscreva no canal, valeus e fui.